Pelas ruas do baixo, o jovem chamado personagem principal corria apressadamente. Esse era exatamente o nome que os pais dele haviam lhe dado, na intenção de que ele se tornasse o protagonista do mundo. Ao chegar em uma loja, as pessoas que o conheciam logo o cumprimentaram. "Oh, é o personagem principal. Ele está aqui." Como sempre, por causa de tal nome, ele era provocado, algo que acontecia desde criança. Mas ele não se importava tanto, já que realmente queria se tornar um protagonista. Pedindo para que o vendedor não o provocasse, ele perguntou: "Você tem o jogo, não é?" Rindo, o vendedor de cabelos loiros respondeu: "Eu sabia que você viria, então guardei um para você." O personagem principal estava procurando o jogo remake da saga Cavaleiros, o Knight Saga Remake. A história do jogo seguia entre a facção dos humanos e dos demônios, onde era possível escolher jogar como o herói humano Loki, ou como o segundo filho do Rei das Trevas, Zephyr Ragnaros, viajando por todo o mundo em busca de completar seus objetivos. Desde que o personagem principal havia concluído a história de Knight Saga mais de 10 vezes em sua infância, ele sabia tudo sobre os personagens, itens, localizações e eventos. Além disso, esse estava sendo o primeiro jogo lançado após o sistema de jogos de realidade virtual. Deixando a loja, o personagem principal voltou para casa. Tirando o pequeno chip da caixa de jogos, ele vestiu o capacete de realidade virtual, assim como instalou o cartucho do Knight Saga. Sentado na cadeira de realidade virtual, ele pensou um pouco até que comentou consigo mesmo: "Será que devo jogar um pouquinho? Por umas 8 horas, talvez?" Logo, o personagem principal sentiu que estava caindo em um universo que o teletransportou através da matéria. Ao abrir os olhos e sentir o calor do sol que caía sobre ele através do teto, ele se perguntou: "Eu fiz o login no jogo?" Bem, no jogo, acordar na cama é o verdadeiro começo. Porém, ao olhar para o próprio corpo, ele se perguntou que personagem estava usando. De repente, ele ouviu alguém do lado de fora da tenda em que estava. "Não me diga que você ainda está dormindo, seu idiota." Um orc de cabelos brancos abriu a tenda, falando com o jovem que ali estava. "Se apresse, você não sabe que tem uma agenda marcada para esta manhã?" O protagonista se levantou animadamente ao ver os gráficos do personagem na frente dele, que ao ouvi-lo, ficou um tanto quanto confuso. Ao ver o orc confuso com suas palavras, o personagem principal percebeu algo. Aparentemente, ele podia ter uma conversa real com os personagens do jogo, algo que não havia sido mencionado nos anúncios. Começando uma conversa aleatória, o protagonista perguntou o nome do orc, que suspirou ao ouvir a pergunta. "Você já se esqueceu? Meu nome é Karak." Avisando que todos estavam esperando por ele, o príncipe Shutra, Karak deixou a tenda, pedindo novamente que ele se apressasse. Lembrando do jogo, o personagem principal recordou que Shutra era o nome do 9º filho do Lorde das Trevas, Shutra Ignus. Porém, sem sequer escolher um personagem ainda, ele se perguntou por que estava jogando na linha do tempo de Shutra. Deixando isso de lado, ele tentou abrir a janela de status. Imediatamente, a sua janela de personagem surgiu, com a foto de seu personagem, de cabelos brancos e orelhas pontudas. Confirmando estar jogando com o personagem Shutra Ignus e vendo que estava no nível 1 com todas as estatísticas em 5 pontos, ele se perguntou se seria obrigado a jogar com tal personagem primeiro. Todos os personagens normalmente possuíam 10 pontos em cada estatística, ele não conseguia entender por que o príncipe possuía apenas 5 em cada. Enquanto se dirigia a escolher as habilidades, ele descobriu que já possuía 2 delas: Conquistador, de nível desconhecido, e o buff do personagem principal, de nível 1. Ao se deparar com tal buff, o jovem se perguntou se era o mesmo que ele sempre esperou encontrar. Mas antes que pudesse checá-lo, Karak entrou na tenda novamente, apressando-o. Ao sair da tenda e seguir o orc, o personagem principal se surpreendeu, tanto a ponto de ficar boquiaberto. 2 filas de orcs o aguardavam. Sentindo uma atmosfera de guerra, ele perguntou a Karak o que estava acontecendo. Pedindo para Shutra parar de falar bobagens, o orc pediu que ele seguisse em frente, lembrando-o: "Nós precisamos lidar com aqueles bastardos dos relâmpagos vermelhos." Ao ouvir sobre tal grupo, o protagonista sombriamente ficou de queixo caído. Sem sequer passar por um tutorial, o personagem principal foi guiado pelo orc para sua primeira missão. A tribo orc dos relâmpagos vermelhos havia criado um exército e, juntos ao 7º príncipe e 8ª princesa, derrubado a rebelião.
Seguindo Karaki, o protagonista perguntou confuso: apenas 10 pessoas vão se juntar a mim na minha primeira incursão? Estranhando o comportamento do jovem, Karaki o lembrou do que havia dito no dia anterior. Será apenas para reconhecimento, não precisamos de tantas pessoas. Vendo o garoto pensativo, Karaki até perguntou: você comeu algo estranho? Você parece meio diferente hoje. Ignorando a pergunta, o personagem principal balançou a mão e abriu uma janela ao pensar em algo. Animadamente, ele viu um minimapa ser aberto. Com ele seria fácil encontrar o caminho certo. Olhando atentamente, ele descobriu um caminho secreto e se perguntou se haveria um evento se seguisse por ali. Enquanto Karaki olhava no mapa de papel que havia desenhado, com dificuldade, ele ouviu a voz de Shutra: me siga, eu sei um caminho mais rápido. Mesmo confusos, o grupo de orcs adentrou a floresta seguindo Shutra. Porém, logo eles viram o cenário mudar. Tornou-se difícil a caminhada, pois encontraram um paredão que precisaram escalar. O protagonista também o fez, embora com dificuldade devido às suas estatísticas mais baixas. Logo, voltando a uma floresta, eles encontraram um portão de pedra. Aparentemente selado, ele possuía 2 puxadores. Ao ver a porta de pedra, Karaki perguntou surpreso: como você conhecia esse lugar? Príncipe, você é um mago? Ofegante, o protagonista negou. Olhando para Shutra, Karaki percebia como ele estava exausto. Tal estado era causado graças à estamina nível 1, que era terrivelmente baixa. Enquanto se perguntava se conseguiriam abrir a porta, o protagonista sentiu uma grande energia transbordar em seu corpo. Surpreso, ele ficou boquiaberto, até que olhou para o próprio corpo e para uma notificação que avisou: seu nível subiu. Ter evoluído apenas ao andar deixou-o bastante surpreso. Ao abrir a janela de personagem, ele descobriu que todas suas estatísticas haviam aumentado em 2 pontos, além de ter obtido 2 pontos de habilidade para distribuir, algo completamente forte. Enquanto Shutra ainda estava abismado com o que havia acontecido, ele viu os orcs derrubarem a porta de pedra e Karaki o chamar: você não está vindo? Precisamos nos apressar. Apesar de não saber o que havia lá dentro, como ele não estava sozinho, o personagem principal achava que valia muito a pena tentar investigar. Além disso, graças à habilidade buff do personagem principal, se acaso ele caísse em um grande perigo, esse se tornaria um encontro fortuito. Era exatamente isso o que significava ser um protagonista. Ao passarem pela porta de pedra, o grupo descobriu uma caverna sombria. Karaki, experiente, comentou com os outros que aquele lugar parecia um túnel cavado pelos anões. Surpreso, Shutra perguntou se os anões ainda viviam no Reino das Trevas, mas Karaki negou, lembrando-o de que eles só haviam vivido há muito tempo atrás. Enquanto conversavam sobre os anões, o grupo encontrou uma luz, esta vinda de diversos itens brilhantes, caixas de madeira com ouro, joias e equipamentos de batalha. Sentindo a sorte grande, os orcs rapidamente pegaram aquilo que queriam, até mesmo esfregando seus rostos nos escudos e machados que amaram obter de graça. Um dos orcs comemorou: aqueles anões estúpidos deixaram todas essas armas para trás enquanto fugiam. Enquanto os orcs carregavam os itens, o protagonista analisava alguns deles em um canto. Ele não conseguia equipar nenhum daqueles lindos e poderosos itens, pois ou seu nível, sua força ou seu poder mágico era baixo demais. Ainda assim, ele queria manter alguns daqueles itens e se perguntou se poderia guardá-los em um inventário. Ao murmurar a palavra guardar sobre uma espada, Shutra fez ela desaparecer. Ao ver a espada em seu pequeno inventário, ele ficou satisfeito. Estando o tempo todo com o mapa aberto, o protagonista acabou encontrando vários pontos vermelhos, como se inimigos estivessem se aproximando. Ele gritou apressadamente para os orcs de seu posto: pessoal, recuem! Antes que os orcs pudessem fazer algo, a parede ao lado deles começou a rachar. Uma forte explosão aconteceu, derrubando a parede e os orcs atrás dela. Com a queda de alguns orcs verdes, seres vermelhos surgiram. Liderando um grupo da tribo Relâmpago Vermelho, o Warlord Kaishan sorriu zombeteiramente. Vocês realmente pensaram que eu não saberia que vocês viriam para cá? Imediatamente Kaishan ordenou seus orcs: ataquem eles! Preparados para a batalha, os orcs da tribo Relâmpago Vermelho tomaram a vantagem na luta, atingindo os orcs adversários com suas espadas afiadas. Com uma agilidade superior, eles adentraram a formação inimiga, atacando enquanto gargalhavam com animação. O protagonista, atrás do grupo de orcs, ficou abismado. Porém, com alguma animação, ele se perguntou se deveria pelo menos dar alguns ataques finalizadores para ganhar alguns pontos de experiência. Um dos orcs que o acompanhava encurralou
avistou um orc vermelho bem na frente dele. Erguendo a espada, Shutra atacou, porém a espada se quebrou ao bater no membro da tribo Relâmpago Vermelho. Ao ver a espada quebrada, o protagonista quase deixou os olhos caírem da cara de tanto incrédulo. O orc que foi atingido se virou, olhando para ele ferozmente. Sendo perseguido, Shutra correu por sua vida, desesperadamente. Porém, em meio à sua corrida, ele acabou tropeçando em uma pedra. Como uma fruta madura, ele caiu no chão. Inesperadamente, seus pontos de vida caíram completamente, restando apenas um ponto dos 15 totais. Ao mesmo tempo, o orc vermelho se aproximou, pronto para devolver o ataque finalizador. Tentando se proteger, Shutra gritou com medo, fechando os olhos ao mesmo tempo. Porém, ao abrir os olhos novamente, ele viu Karaki o proteger. Karaki apressadamente lembrou: "O que você está fazendo, príncipe? Você precisa desviar!" O protagonista ficou surpreso com Karaki, mas o viu lutar com bravura contra o membro da tribo Relâmpago Vermelho. Vendo as próprias mãos tremerem, o protagonista tentou lembrar a si mesmo que aquilo era apenas um jogo. Não conseguindo mais aguentar estar ali devido à pressão mental, ele abriu o menu. Aquilo era tão assustador que ele estava com medo de continuar jogando. Porém, ao abrir o menu, onde havia informações de personagem, além de muitas outras opções como equipamentos, janela de estatísticas, inventários e habilidades, ele não encontrou um botão de sair do jogo. Foi então que ele percebeu: "De jeito nenhum eu estou preso aqui agora." Assustado, ele caiu sentado no chão. Enquanto as batalhas se desenrolavam dos dois lados da caverna, o principal orc da tribo Relâmpago Vermelho, Kaishan, se aproximava. Erguendo o terrível cajado, ele usou uma magia para fazer as pedras se erguerem. Bradando o cajado, Kaishan lançou as pedras em direção a Shutra, fazendo-as viajar rapidamente. Rangendo os dentes, o protagonista temeu encontrar seu fim naquele momento. Porém, ele não conseguiu desviar e as pedras o atingiram. Shutra foi jogado contra uma parede por causa da força do impacto, a destruindo com o corpo. Sentindo uma forte dor, o protagonista arfou com falta de ar. Com a visão se esvaecendo, ele viu mais uma vez Kaishan correr em sua direção. O orc vermelho erguia o cajado lançando mais um ataque, o qual ele sequer conseguiu ver antes de seus pontos de vida caírem para zero. Ao abrir os olhos novamente, o personagem principal se viu em um lugar sombrio, completamente plano. Olhando de um lado para o outro, nada ele conseguiu ver. Foi então, ao lembrar o que havia acontecido, que ele rangeu os dentes com medo. Não me diga que esse é o pós-vida. De repente, um clarão de luz o cegou, e assim como a luz surgiu, uma voz doce foi ouvida. "Você é um ser do destino neste lugar. Avance e conquiste. Depois, faça-os submeterem-se e governe." Uma linda mulher com cabelos dourados estendia a mão em direção a Shutra, enquanto o ordenava. Enquanto o protagonista ainda tentava entender o que estava acontecendo, o clarão de luz o cegou mais uma vez. Assim, aquela pessoa desapareceu. Na caverna, a batalha entre os orques verdes e vermelhos se tornava mais intensa a cada minuto que se passava. Porém, os orques vermelhos, com a vantagem de agilidade devido ao tamanho menor, conseguiam enganar os outros orques com movimentos ágeis, atacando-os pelas costas, por cima ou por ângulos que eles sequer conseguiam alcançar. Vendo a superioridade na batalha ser criada, Kaishan sorriu maliciosamente. Ele zombou de Karaki e dos outros. "Em pensar que vocês viriam aqui com tão poucas pessoas, eu não consigo dizer se vocês são ignorantes ou apenas estúpidos." Ele bravejou para seus homens. "Não precisam mais perder tempo. Acabem com todos." Foi nesse mesmo momento que um jovem se levantou após ter sofrido 2 ataques. Ao redor dele, uma energia de luz surgiu, chamando a atenção de Kaishan, que falou consigo mesmo. "O que é isso? Algum tipo de despertar?" Surpreso, Kaishan viu Shutra se levantar, mesmo após seus ataques. O protagonista havia obtido a habilidade psicocinese. Confuso ao ver a notificação, ele se perguntou quando a havia obtido. Foi então que ele notou algo ao abrir sua janela de informações. Ele havia obtido uma classe auxiliar, Cavaleiro da Conquista. Ao ver Shutra ainda vivo, Kaishan bravejou, mudando os planos de sua tribo. "O que vocês estão fazendo? Ataquem esse bastardo agora mesmo!" Karaki rangeu os dentes ao ver o príncipe em perigo. Ao ver os orques vermelhos avançarem em direção ao príncipe, Karaki e seus companheiros se colocaram à frente deles, gritando: "Protejam o príncipe! Não permitam que ele se machuque!"
Surpreso, o protagonista viu mais uma vez o embate se intensificar, colocando-o como objeto de disputa das duas tribos. Enquanto se perguntava o que fazer, ele olhou para as informações de personagem. Ele nunca havia visto uma classe chamada Cavaleiro da Conquista existir em Night Saga. Ele se perguntou por que ela havia surgido agora. Independentemente do motivo, ele entrou em ação, fincando a espada quebrada no chão com um transbordo de luz. Um encantamento continuava a ecoar na mente dele, como se o conhecesse há muito tempo. Com um olhar decidido, ele recitou: "O poder da conquista é o poder do rei", sob a bandeira do rei. Assim que ele recitou o encantamento, a energia de luz transbordou da espada fincada no chão e se espalhou para os goblins de sua tribo. A habilidade lançada pelo personagem principal proveu um buff para todos os aliados dentro de um certo alcance. Repletos de energia, os orques verdes sentiram seus poderes transbordar. Tal poder lhes deu a confiança para ir contra seus inimigos. Eliminem até o último deles. Os orques da tribo a qual Shutra pertencia atacaram e, com socos únicos, derrotaram os orques da tribo Relâmpago Vermelho um a um. A força que eles exerciam era esmagadora e, como uma avalanche, passaram por cima de todos os inimigos que estavam na frente deles, seja com socos ou chutes. Kai-Chan ficou surpreso ao ver os inimigos subitamente se tornando mais fortes. Mesmo cercado de aliados, ele parecia com medo. Boquiaberto comentou: "Isso é um completo absurdo." Os orques verdes pareciam não parar o avanço e rapidamente se aproximaram dele e de seus guardas pessoais. Foi então que ele percebeu o jovem no fundo da caverna com a espada fincada no chão. Ele é quem devia ser a fonte daquele poder. Kai-Chan não permitiria que ele usasse essa habilidade por muito tempo e lançou diversas pedras envoltas em magia contra ele. Porém, o personagem principal não temeu. Dessa vez, Karaki entrou à sua frente, bloqueando as pedras com o próprio corpo, que de tão duro as despedaçou. Suporte e defesa estavam unidos. O orc não permitiria que seu príncipe fosse machucado. Dando todo o bônus de estatísticas que podia a Karaki, Shutra o mandou avançar. Sem misericórdia, o orc verde avançou contra seu adversário. Kai-Chan viu o orc repleto de energia se aproximar rapidamente, a uma velocidade impossível de desviar. Boquiaberto, ele sequer conseguiu pensar no que podia fazer. Em um único golpe, Karaki acabou com Kai-Chan de uma vez por todas. Quando Kai-Chan caiu no chão, chamou a atenção de todos os membros da tribo a qual pertencia. O grito de medo soou entre os membros da tribo Relâmpago Vermelho, que fugiram rapidamente, porém os companheiros de Shutra e Karaki não os deixariam ir muito longe. Nesse momento, uma notificação surgiu para Shutra. Os méritos de um grande general pertencem ao seu rei. O nível dele aumentou diversas vezes, graças aos feitos compartilhados por seus subordinados. Enquanto o jovem ficava animado ao ver seu nível subir, Karaki observava os companheiros. Olhando para a própria mão, o orc se perguntou o que era aquele poder. Com um olhar sério, ele olhou para o príncipe, que agia estranhamente, brincando com o ar enquanto sorria. Foi então que ele pensou: "Não me diga que foi o príncipe." Mais tarde, quando os orcs voltaram para a vila, eles festejaram ao redor de uma fogueira. Personagem principal, dentro de uma cabana, abria diversas janelas de configurações, mas não importava o quanto procurava, não havia um botão de sair do jogo. Para tentar resolver o problema, ele tentou primeiro se acalmar. Ele finalmente conseguiu pensar em duas possibilidades. A primeira era que estava preso em uma realidade virtual devido a um bug. Nesse caso, uma atualização futura poderia resolver o problema. A segunda possibilidade soava um tanto quanto louca, mas era a que ele começava a acreditar. Aquele lugar não era um jogo, mas uma realidade. O personagem principal já havia visto tais coisas acontecerem em várias novelas e quadrinhos. Ou ele estava em um mundo de jogos, ou em um mundo similar a eles. O cenário era tão realista que ele só conseguia descrever como real. Ali, ele encontrou personagens com quem podia realmente conversar e, o mais importante de tudo, não havia censuras inferidas ou em partes íntimas. Preocupado, ele se perguntou o que deveria fazer se aquele fosse realmente outro mundo, se poderia voltar caso fosse eliminado. Porém, rapidamente ele afastou essa ideia da mente. Olhando para o próprio corpo, ele ficou feliz de não ser um orc ou um ogro, e sendo um príncipe, acreditava que cresceria em berço de ouro. Enquanto ele ainda estava se acalmando, o protagonista ouviu alguém o chamar. Havia sido Karaki. Ao irem para um local isolado, Karaki sugeriu que eles lutassem. Como o príncipe parecia confuso, o orc
Karaki explicou. Você é o príncipe e o comandante a quem tenho que servir. Portanto, não seria bom para seu futuro que eu soubesse seu nível de esgrima? Enquanto ele ainda pensava se deveria aceitar o duelo, Karaki jogou uma espada de madeira para ele. Avisando que iria pegar leve, Karaki pediu que ele não se preocupasse. Brincando, o protagonista o repreendeu. Olhe para esse cara. Isso é jeito de se falar com seu príncipe? Shutra tomou a iniciativa, avançando contra Karaki enquanto o ordenava. Se você vai lutar, faça isso direito. O orc olhou atentamente o jovem se aproximando, porém, quando o ataque de Shutra o atingiu, algo estranho ambos perceberam. Testando novamente, o protagonista acertou Karaki diversas vezes com a espada de madeira, mas nem sequer um único arranhão surgiu. O orc sentia como se um ovo estivesse sendo jogado contra uma pedra maciça. Testando seu príncipe, Karaki contra-atacou com um único balanço de espada e, inacreditavelmente, jogou Shutra para longe. O protagonista caiu no chão, sentando-se logo em seguida. Preocupado, Karaki perguntou se ele estava bem. Apesar de reclamar com o orc, o protagonista recebeu um grande ganho com a disputa. Ele adquiriu a habilidade Esgrima Básica nível 1. Ao ver a notificação de ganho de habilidade, ele se surpreendeu, perguntando-se como aquilo havia acontecido. Porém, parando para pensar, lembrou que algo similar havia acontecido mais cedo quando foi atacado com a psicocinese de Kaishan. Ele sentia como se aprendesse habilidades ao experimentá-las, recebendo um ataque direto. Karaki pretendia encerrar a disputa, mas ouviu Shutra o interromper. Seu maldito! Quem disse que acabou? O jovem se levantou e, segurando a espada firmemente, sorriu bravamente. Estou apenas começando. Dessa vez, Shutra avançou com confiança, empunhando a espada ao lado do corpo. Karaki foi surpreendido pelo ataque. Quando tentou se defender, sentiu uma força maior do que a esperada. Com o único confronto que tiveram, ele observou que os movimentos do garoto definitivamente haviam melhorado. Ele se perguntou por que o garoto parecia tão ruim antes, como também se ele havia melhorado subitamente. Testando as águas, Karaki brandiu a espada de baixo para cima, algo que o protagonista desviou ao pular para trás. Não sendo atingido nessas últimas trocas, um sorriso confiante surgiu no rosto de Shutra. Como foi? Dá para aguentar agora? Mudando de assunto repentinamente, o protagonista perguntou a Karaki em qual nível ele estava. Pensando um pouco, o orc revelou que estava no nível 21 na última vez que checou. Com algumas coisas em mente, o protagonista abriu sua própria janela de estatísticas. Estando no nível 7, ele se viu, de alguma forma, conseguindo aguentar os ataques do orc. Era preciso dizer que todas as pessoas nesse mundo possuíam níveis. Porém, diferente do protagonista, eles não podiam checá-los em uma janela de status ou coisa do tipo. Eles precisavam usar uma habilidade chamada magia de medição de nível para conseguir saber tal informação. Em resumo, ser capaz de ver em detalhes os status e fortalecê-los com pontos adicionais ao evoluir de nível era uma grande vantagem. Usando dessa vantagem, Shutra avançou contra Karaki mais uma vez. Animadamente, ele trocou golpes de espada com o Aorc. Poder se tornar mais forte era animador, e saber que poderia chegar muito além do que qualquer outro era ainda mais motivador. No jogo Night Saga, a parte do Reino das Trevas contava da história sobre o protagonista Zephyr se tornando o Rei das Trevas para derrotar seus irmãos rivais. Ocorriam muitos episódios até o final do jogo, mas o mais importante entre eles era o evento forçado do Dia da Caça. Esse evento, que acontecia a cada 517 anos no Reino das Trevas, era o evento principal em que Zephyr lidava com todos os seus irmãos de uma vez para alcançar seu propósito. Todos os irmãos de Zephyr também incluíam Shutra Ignus, o príncipe cujo corpo o personagem principal tomou posse. Atualmente, ele estava no ano 512, então ainda havia algum tempo até o ano 517. O objetivo do protagonista seria impedir esse evento dentro do tempo restante, não importava o que. O melhor cenário para ele seria se tornar mais forte que Zephyr, mas isso poderia ser bastante difícil. Enquanto o protagonista pensava, sentado na floresta, Karaki se aproximou. Príncipe, o que está fazendo aqui? Estive te procurando por horas. Surpreso, o protagonista perguntou se havia algo de errado. Karaki franziu o senho em confusão. O que você quer dizer com algo de errado? Você esqueceu dos encontros de hoje? Confuso, o personagem principal ouviu Karaki afirmar que todos estavam o esperando. Algumas bandeiras estavam hasteadas dentro da vila dos orcs.
Sentado à mesa para um chá, Shutra sorriu forçadamente. Olhando para a dupla à sua frente, ele comentou: "Vocês realmente vieram cedo." Do lado esquerdo, havia uma garota de cabelos roxo escuro tomando chá, enquanto ao lado dela havia um homem musculoso como um orc, com cabelos loiros como a juba de um leão. Aquele homem, o sétimo príncipe Chris Moonlight, pediu ao ouvir a maneira de falar de Shutra: "Fale confortavelmente. Somos irmãos, não somos?" A jovem ao lado dele, a oitava princesa, Caitlin Moonlight, também disse: "Irmão, essa ainda é nossa primeira vez nos encontrando pessoalmente." Mesmo assim, Chris ainda agia amigavelmente. "Está tudo bem. Apenas nos chame de irmão e irmã confortavelmente." Esses dois irmãos haviam nascido da quarta rainha, a rainha dos licantropos, Elaine Moonlight. Eles haviam sido aqueles contra quem o personagem principal teve mais dificuldade em enfrentar quando jogava Night Saga. Entretanto, Chris e Caitlin eram eliminados um ano antes do dia da caça, pelas mãos de Zephyr e dos outros filhos do Rei das Trevas. O motivo era o segredo por trás do nascimento de Caitlin Moonlight. Ela não era filha do Rei das Trevas, mas uma filha ilegítima. Quebrando a linha das lembranças do personagem principal, Caitlin o acordou perguntando: "Por que você lutou contra eles e não seguiu o plano como eu mandei?" Apressadamente, o protagonista tentou afirmar que não sabia que eles surgiriam do nada. Shutra se surpreendeu quando a jovem se levantou, caminhando até ele. Checando o corpo do garoto, ela queria ver se ele estava machucado em algum lugar. Irritada devido à preocupação, ela o alertou: "Você é o mais fraco dos irmãos, seja mais cuidadoso." Surpreso ao vê-la se preocupar com ele, o protagonista se perguntou se os filhos do Rei das Trevas podiam se dar tão bem assim. Quando Caitlin voltou a sentar ao seu lado, Chris falou: "Da próxima vez que você fizer algo tão perigoso, vai ficar de castigo." Assentindo à preocupação de Chris, o protagonista se perguntou se esses dois não eram legais demais. Olhando para os dois, ele tentou se lembrar do que sabia sobre o jogo. Graças à vitalidade transbordante, licantropos possuíam vários usuários de aura. O personagem principal se perguntou se poderia ser capaz de utilizar aura se usasse o mesmo método que usou para aprender esgrima com Karaki. Ele quebrou o silêncio pela primeira vez, afirmando ter um favor a pedir a Chris. Com olhos brilhantes, ele implorou: "Você pode me atingir com aura?" Chris ficou chocado com o pedido, enquanto Caitlin ficou decepcionada com o irmãozinho. Um grito de surpresa acabou ecoando dos dois dentro da tenda. Em um lugar desconhecido nas montanhas, sons de batalhas podiam ser ouvidos durante o pôr do sol. Diversos orcs eram jogados para cima enquanto fortes explosões aconteciam. Orcs da tribo Relâmpago Vermelho e orcs verdes lutavam, preenchendo o campo de batalha com atos atrozes. Um grande orc vermelho avançou ferozmente, derrubando até mesmo seus membros do clã. Diversos orcs da tribo Relâmpago Vermelho o perseguiram, mas furiosamente ele se virou, acabando com eles também. O orc vermelho enlouquecido foi atingido no braço por um dos orcs da tribo Relâmpago Vermelho. No entanto, sem sentir nenhuma dor, ele olhou com um olhar intimidador para aquele que ousou atacá-lo. Diante daqueles olhos, o pequeno orc com colar de presas temeu pela própria vida. No instante seguinte, o grande orc esmurrou o chão, causando um terremoto que jogou todos para cima. Furioso, ele bradou: "Não deixem ninguém vivo! Eu vou recompensar aquele que derrotar mais inimigos." Os orcs verdes atenderam ao chamado, avançando furiosamente. Como uma avalanche verde, eles dizimaram o campo de batalha. Ao mesmo tempo, o corpo de Shutra aparecia no mesmo espaço vazio e escuro de antes. Ele encontrou mais uma vez aquela mulher que havia visto mais cedo. Porém, dessa vez, ali também haviam outras pessoas. Uma cavaleira com cabelos de fogo, um ser sombrio com uma capa preta e um homem com um manto na escuridão. Todos pareciam personagens que não haviam sido lançados em Night Saga. Enquanto ele se perguntava o que estava acontecendo, a mulher de cabelos prateados se aproximou dele. Uma grande luz caiu sobre o protagonista, cegando-o mais uma vez. Quando acordou, ele sentiu a luz do sol iluminar o seu rosto e uma cama fofinha estar abaixo de seu corpo. Confuso, ele se levantou, perguntando-se se havia sonhado dentro de um jogo. Assustando-o, Karaki surgiu ao lado dele questionando: "Você acordou?" Com o susto, o protagonista gritou com todo o seu pulmão. Ele irritadamente esperneou em cima da cama, reclamando. Ao vê-lo tão agitado, Karaki elogiou como ele parecia tão bem. O orc ainda estava confuso. "Por que você pediu para a princesa te acertar tão pesadamente assim?"
Eu imaginei que isso iria acontecer depois que você implorou para ela acertá-lo, mesmo contra a vontade dela. Enquanto olhava de banda para o garoto, Karaki percebeu algo. Ao redor de Shutra, uma fraca energia transbordava como uma névoa. Olhando para aquela energia e para a notificação que surgiu, o protagonista descobriu que havia adquirido aura. Karaki, boquiaberto, perguntou: "Se você for atingido por aura, pode adquiri-la?" Respondendo misteriosamente, o protagonista afirmou que ele estava meio certo. O orc também perguntou se ele havia sido o causador do que aconteceu na caverna, ficando impressionado ao descobrir a verdade. Mudando de assunto, o protagonista perguntou se algo havia acontecido enquanto ele estava dormindo. O orc Karaki revelou a Shutra que as forças principais da tribo haviam conquistado a vitória contra a tribo do Relâmpago Vermelho. Surpreso, Shutra perguntou: "Força principal? Nós éramos apenas nós três. Eu, Chris e Caitlin, que viemos para suprimir a tribo Relâmpago Vermelho." Karaki negou contundentemente, lembrando que a tribo Relâmpago Vermelho não era pequena. Curioso, Shutra perguntou quem estava a cargo da força principal. Karaki revelou a verdade. O ogro conhecido como Exército de um Homem Só, o General Bandal. Ao ouvir o nome de Bandal, Shutra quase pulou da cama. O General Bandal, como sua aparência sugeria, era um dos caras fortes e irracionais. Graças a isso, ele era o subordinado que o personagem principal mais usava quando jogava com Zephyr. De repente, ele percebeu algo. Essa poderia ser uma grande oportunidade. Bandal só se tornaria subordinado de Zephyr no ano 515, portanto ainda não era subordinado dele. Lambendo os lábios, o protagonista se perguntou se poderia transformar Bandal em seu subordinado. Sabendo tudo sobre Bandal, desde os presentes e comidas que ele gostava, até as habilidades especiais que possuía, o personagem principal conhecia a condição mais importante para atraí-lo: derrotá-lo em uma luta mano a mano. Sabendo de tudo isso, ele imaginou que poderia conseguir tornar Bandal seu subordinado antes que Zephyr o fizesse. Possuindo muito tempo até que tal coisa acontecesse, o protagonista concluiu que ainda tinha margem. Assim, ele criou seu primeiro objetivo: transformar Bandal em seu subordinado. Algum tempo depois, o protagonista se encontrou com os irmãos no acampamento Catral. Eles não conseguiram acreditar quando o viram conjurar uma esfera de aura, masterizando a técnica de emissão de aura em estágio básico em um único dia. Tendo colocado todos os seus pontos em aura, Shutra prazerosamente viu os resultados aparecerem. Porém, distribuir os pontos em aura não era imprudente. Aura aumentava todas as habilidades físicas igualmente. Portanto, na média, era mais eficiente evoluí-la do que focar em psicocinese. Ainda boquiaberto, Chris murmurou: "Será que isso é possível porque ele é um Gandharva?" Curioso, Chris perguntou se Shutra também poderia fazer um mapa dos túneis. Apesar de não ter uma habilidade para fazer isso, ele possuía o minimapa, então respondeu com confiança: "Isso é simples. Você pode me emprestar papel e caneta?" Algum tempo se passou, e o trio entrou em uma das tendas. Em cima da mesa, Shutra colocou um mapa de toda a região com os diversos túneis. Impressionado, Chris gritou: "De jeito nenhum! Isso é ainda mais detalhado do que os mapas que eu tenho." Animado, ele colocou a mão em cima do ombro do irmão, elogiando-o como gênio. Como a tribo Relâmpago Vermelho foi eliminada, Caitlin comentou com os irmãos que os outros não sabiam que eles tinham conhecimento sobre os túneis. Chris entendeu o que a irmã queria dizer. Poderiam usar os túneis para pegar o resto dos inimigos com a guarda baixa. Assim, a dupla de irmãos pediu uma coisa a mais para Shutra. O protagonista mais uma vez foi à floresta. Ao lado de Shutra, enquanto guiavam alguns outros orcs, Karaki perguntou: "Estamos em outra missão de reconhecimento?" Dando de ombros, o protagonista afirmou não ter escolha, já que não podia discordar por ser o mais fraco dos irmãos. Ainda assim, Karaki estava aliviado por terem recebido reforços, tudo graças aos méritos que haviam obtido. No meio do caminho, algumas pessoas acabaram interrompendo a caminhada de Shutra. Ele encontrou ninguém menos que sua irmã Caitlin e outra garota, ambas com capuzes para esconderem suas identidades. Surpreso, ele perguntou por que Caitlin estava usando um capuz. Apressadamente, ela mandou que ele fizesse silêncio. Preocupada, ela revelou: "Nós vamos segui-los em segredo porque não sabemos o que pode acontecer. Mas só vou aparecer se algo realmente perigoso acontecer, porque os méritos precisam ir todos para você, Shutra." Rindo timidamente, o protagonista concordou. A jovem loira que acompanhava Caitlin se apresentou. Seu nome era Seira, uma ajudante. Tendo se cumprimentado, Caitlin deixou que Shutra continuasse a missão de reconhecimento, avançando pela floresta. Logo, Shutra e seu grupo chegaram à caverna onde encontraram os orcs da tribo Relâmpago Vermelho no dia anterior.
Em silêncio, eles adentraram a caverna, com Caitlin e Seira os acompanhando. Ao chegarem em salões que não haviam explorado antes, descobriram que os baús e caixas estavam vazios. Karaki comentou, para a surpresa de Shutra, que os anões deviam ter levado tudo quando se mudaram. Confuso, ele perguntou sobre as espadas que haviam visto antes. A única conclusão que Karaki conseguia chegar era que as espadas e machados não eram valiosos para os anões, que podiam fazer mais. Pouco a pouco, eles chegaram a outras câmaras, e logo Karaki percebeu algo, comentando com seu príncipe. Eu acho que tem algo vindo para cá. Tendo ouvido um som, Shutra compartilhou da mesma opinião. Abrindo o minimapa, o protagonista descobriu uma horda de inimigos se aproximando, avisando ao grupo. Imediatamente, ele abriu o inventário, onde havia uma poção. Shutra já imaginava que iriam encontrar alguém, por isso preparou com antecedência um item mágico de luz. Pegando a poção, ele avisou a Karaki. Quando eu der o sinal, mande todos fecharem os olhos. Apesar de confuso, o orc assentiu. A dupla olhou para o fim do corredor onde estavam e viu uma escuridão sem fim. Porém, logo, inúmeros olhos surgiram. Não eram orcs inimigos, mas aranhas de pedra que avançavam em um enxame para atacar os invasores. Tais monstros, conhecidos pelo protagonista, se moviam em grupo e possuíam um poderoso veneno paralisador. Ao ver as aranhas, o protagonista gritou: "Agora todos fechem os olhos!" Assim que os orcs obedeceram, o protagonista jogou o frasco em direção às aranhas. O frasco quebrou ao ser jogado, fazendo vazar o líquido brilhante dentro dele. Como se ativasse um efeito ao entrar em contato com o ar, um grande brilho foi criado, iluminando toda a caverna como se um sol tivesse surgido. O brilho caiu sobre as aranhas, que com diversos olhos foram imensamente afetadas. As aranhas fecharam os olhos forçadamente, chiando de dor. As aranhas de pedra eram criaturas que viviam na escuridão. Expô-las à luz impediu que se movessem. Imediatamente, ao ver as aranhas imóveis, ele gritou: "Todas as unidades, ataquem! Derrotem as aranhas!" Os orcs avançaram com o comando dele, investindo contra os monstros. Uma incrível batalha estourou, mas graças à vantagem criada por Shutra, os goblins logo dominaram as aranhas. O protagonista assistiu os orcs lutarem enquanto observava o minimapa. Ele sabia que, assim como as aranhas de pedra lutavam em enxames, sempre havia um chefe com elas, e com o minimapa, ele o encontrou. Apressadamente, o protagonista chamou Karaki. "Me siga! Nós vamos atacar o chefão!" Karaki e Shutra avançaram entre os orcs e as aranhas, seguindo pelo caminho que o jovem indicou. Logo, a dupla encontrou uma aranha gigante que cobria todo o corredor da caverna. Rugindo, Karaki pulou sobre ela. O ataque de machado caiu sobre a pedra nas costas da aranha pesadamente. Porém, o orc se surpreendeu. Nenhum dano foi causado, apenas faíscas e fumaça foram criadas. O protagonista ficou boquiaberto ao ver quão dura era a concha da aranha. Ele sabia que a aranha era fraca contra fogo, mas não sabia usar magia de fogo ainda. A aranha começou a se mover, e com os olhos que surgiam em suas costas de pedra, rugiu encarando os invasores. O protagonista rapidamente avisou Karaki: "Use ataques de fogo. Ela é fraca contra fogo." Porém, o orc não tinha como conjurar fogo ali. Foi nesse momento que alguém sussurrou para Shutra: "Levante sua espada!" O protagonista fez como indicado, e impressionantemente, a espada entrou em combustão. Surpreso, ele viu magia pela primeira vez pessoalmente. Estendendo a mão, Caitlin perguntou se aquele fogo era suficiente. Shutra não teve tempo para agradecer à irmã, pois a aranha o atacou, mas sem qualquer medo, ele esperou pelo ataque da pata espinhosa que se aproximava. Os olhos do protagonista estavam tremendamente focados no alvo, mas no instante seguinte, o ataque da aranha caiu onde ele estava, destruindo todo o chão e jogando pedras e poeira para os ares. Surgindo do meio da cortina de poeira, Shutra avançou carregando a espada flamejante. Brandindo a espada em cortes de ângulos distintos, ele atacou entre os olhos da aranha, deixando para trás um rastro de fogo enquanto passava por ela arrogantemente. O ataque de chamas incendiou o monstro. Enquanto a aranha gigante era derrotada, o protagonista a observou ao lado. Pouco a pouco, ela se tornava carvão, enquanto a bênção dos pontos de experiência era transferida para ele. Um brilho surgiu ao redor de Shutra, evoluindo seu nível. Ao abrir a janela de estatísticas, o protagonista descobriu ter chegado ao nível 9, algo que aconteceu bem rápido. Caitlin perguntou se ele estava bem, já que havia visto uma luz. Explicando que aquela luz era como uma bênção, o jovem pediu que a irmã não se preocupasse com ele. Confusa, ela perguntou se ele recebia uma bênção de Gandharva. Para não levantar suspeitas nem precisar criar explicações detalhadas, ele decidiu apenas concordar com o que ela pensava.
Caitlin também ficou confusa sobre algo e perguntou como ele havia lutado tão bem contra a aranha, como se já tivesse enfrentado uma antes. Coçando a nuca, o protagonista riu avergonhadamente, afirmando já ter lido sobre ela em um livro. Obviamente, ele não iria dizer que lutou contra a aranha de pedra enquanto jogava o jogo em que estavam. Interrompendo a conversa dos irmãos, Karaki chamou o príncipe para lhe mostrar algo. Shutra olhou para onde Karaki apontava e encontrou uma porta de metal no meio de uma parede de pedra. O grupo se aproximou da porta de ferro e a abriu, liberando um ar gelado. Apenas Shutra, Karaki, Caitlin e sua assistente Seira entraram no salão. Com um olhar surpreso, o protagonista encarou o que havia ali dentro. No centro do salão redondo havia um círculo mágico com o que parecia ser um portal. Karaki ficou curioso ao ouvir seu príncipe comentar sobre o que era aquilo no centro do salão e perguntou: "Você sabe o que é isso?" Apressadamente negando, ele pensou um pouco antes de responder que apenas havia dado um palpite. Apesar de não ter certeza, o protagonista acreditava que os padrões desenhados pareciam feitos no estilo dos anões. O protagonista nunca havia visto um anão enquanto jogava como Zephyr, mas já os havia encontrado algumas vezes enquanto jogava como o herói. Pensando que o portal funcionava ao infundir magia nele, o protagonista se aproximou da bola de cristal que brilhava sobre um pedestal de pedra. Analisando aquela bola de cristal, ele afirmou com confiança para Caitlin: "Irmã, eu acho que isso pode ser um portal." Caitlin ficou confusa com as palavras do irmão, mas Seira corroborou: "Olhando para esses padrões, parece que as palavras do príncipe estão corretas." Confiando em Seira, Caitlin perguntou se poderiam dizer aonde o portal conectava. Seira ainda não sabia, mas acreditava que havia inscrições em algum lugar próximo dando dicas. Logo, Karaki encontrou um painel na parede. "Príncipe, há algumas figuras aqui que parecem possuir letras." Curiosos, Caitlin e Shutra se aproximaram. Aquela escrita não parecia a linguagem do Reino das Trevas, então o grupo acreditou que estava na língua dos anões. Karaki perguntou à jovem Caitlin se ela podia ler o que estava escrito, mas ela negou apressadamente. Caitlin perguntou para sua assistente Seira, mas ela também negou tristemente. Porém, alguém entre eles leu o que estava escrito: "Montanhas Zishuka, Portal 2. Aparentemente aqui diz que está conectado ao portal 3 surpresos." Todos olharam para Shutra. O protagonista ficou confuso, perguntando a si mesmo em voz alta como conseguia ler o alfabeto dos anões. Ele havia obtido a habilidade passiva, escrita dos anões, apenas ao ver a escrita na parede, o surpreendendo. Karaki perguntou ao príncipe se ele realmente conseguia ler aquilo, e era o que aparentava até mesmo para ele. Enquanto Caitlin perguntava ao irmão quando ele havia aprendido a língua dos anões, Seira perguntou o que havia abaixo do local para onde ia o portal. Com a mão no queixo, Shutra afirmou achar que o portal ativava infundindo magia no cristal. O protagonista perguntou se a irmã poderia colocar um pouco de magia no cristal, mas ela quis deixar a missão para ele. "Eu? Por quê? Faça isso você mesmo." Porém, afirmando estar ainda desajeitado com magia, ele se negou. No fim, Caitlin concordou em usar a magia dela e tocou no cristal no centro do salão. O cristal brilhou intensamente, ainda mais do que antes, iluminando toda a sala. Assim como a luz se intensificou, um holograma tridimensional surgiu. O grupo rapidamente reconheceu o local em frente a eles: as montanhas Zishuka. Havia um ponto brilhando nas linhas que seguiam a montanha, provavelmente a localização onde estavam. Um outro ponto brilhando parecia ser o outro portal conectado ao que estavam. O grupo logo imaginou que lá havia um esconderijo dos anões. Karaki achou que essa era uma coisa boa, já que a força principal da tribo Relâmpago Vermelho ficava em frente àquelas montanhas. Shutra mostrou um polegar para cima, concordando. Se fossem para o outro portal, poderiam atacar os orques vermelhos por trás. Porém, como Caitlin queria discutir os detalhes com o outro irmão, Chris, eles decidiram encerrar a expedição por ali e voltar. Quando voltaram para a Vila Orc e contaram o que encontraram para Chris, ele gritou surpreso, em pensar que havia um portal naquele lugar. "Shutra, você é realmente um talismã da sorte." Gargalhando, ele deu alguns tapinhas pesados no ombro do irmão. Animadamente, Chris afirmou que se houvesse algo que Shutra quisesse, só precisava pedir, pois lhe daria tudo o que estivesse ao alcance. Shutra ficou impressionado com a oferta, mas Chris, como capitão e irmão mais velho, queria recompensá-lo. Ouvindo Chris dizer para não recusar a oferta, caso contrário ele ficaria desapontado, o protagonista deu um sorriso contido. Ele então perguntou: "Estaria tudo bem mesmo que fosse uma questão um tanto quanto irracional?"
Chris ficou ainda mais curioso para saber o que ele iria pedir ao ouvir a pergunta dele. Contido, o protagonista pediu: "Você poderia me ensinar o punho da fera divina?" O pedido foi tão inesperado e irracional que Chris sentiu um mundo desabar. Como não podia usar armas porque seu nível era muito baixo, o protagonista achou que seria diferente com habilidades. O punho da fera divina era uma arte marcial poderosa de punhos e passos, passada de geração em geração na família real dos licantropos. Para simplificar, era uma arte marcial de rank S. Como era um pedido irracional, ele sabia que nada poderia fazer caso Chris recusasse. Cruzando os braços, ele balançou a cabeça. "Acho que estou pedindo demais, certo? Está tudo bem. Eu já esperava isso desde o início." Porém, inesperadamente, Chris respondeu para deixá-lo feliz: "Muito bem, eu vou ensiná-lo." Porém, Chris avisou: "Eu não poderei ensinar os segredos da técnica." O protagonista ficou animado, mas Chris mudou sua fala: "Eu vou ensiná-lo a aura, ao invés dos segredos." Ao perguntar se esse seria um presente suficiente, ele viu Shutra ficar em silêncio. Vendo-o calado, Chris achou que o irmão não havia gostado. Porém, Shutra rapidamente balançou as mãos negando. Não, não, não. Eu gostei. Eu absolutamente adorei." Com as mãos na cintura e um sorriso familiar, Chris perguntou: "Shutra, de agora em diante, eu posso pensar em você como outro irmãozinho, além de Caitlyn?" O protagonista ficou confuso ao ser chamado de irmãozinho. Tais palavras carregavam um significado profundo. Era possível ver nos olhos de Chris. Porém, essa não era uma oferta ruim para ele. Estendendo a mão, ele apertou a mão de Chris, aceitando a oferta. Satisfeitos, Chris e Caitlyn sorriram, assim como Shutra, que esperou que pudessem trabalhar bem dali em diante. Com o aperto de mão, uma notificação surgiu para o protagonista. Uma aliança foi formada com Chris Moonlight e Caitlyn Moonlight. Status atual da aliança: normal. Logo, o sol começou a se pôr, e o céu escureceu sobre a tribo Garrison dos Relâmpagos Vermelhos. Ali, diversos orcs guardavam uma tenda. Um orc maliciosamente sorriu ao olhar para uma pessoa. "Não é como se você estivesse querendo vir para cá desde o início, não é, princesa?" Na frente dele estava a sexta princesa, Felicia Doomblade, amarrada por correntes mágicas. Dentre todas as estatísticas de Shutra, a carisma era a mais baixa, 17 pontos comparado aos 21 em que as outras estavam. No início, todas as estatísticas dele cresciam em 2 pontos quando ele subia de nível, mas em algum momento o carisma começou a subir apenas 1 ponto. Ele se perguntou qual a razão para isso acontecer. No original Night Saga, aparência e carisma eram estatísticas separadas. A estatística de aparência colocava em números o quão bonito alguém era. Já a estatística de charme representava o quanto outras pessoas podiam gostar do personagem. Como já era difícil ter um crescimento tão bom quanto o que estava tendo, o personagem principal não deu tanta importância a isso. O que mais o deixava animado era estar perto de alcançar o nível 10. Em Night Saga, quando Zephyr e Locke chegavam ao nível 10, o nível de suas habilidades únicas, Descendente da Escuridão e Escolhido, respectivamente, aumentava em 1. Enquanto animadamente se perguntava se suas habilidades iriam melhorar caso subisse de nível, Shutra ouviu Karaki o chamar. Avisando que tudo havia sido arrumado, ele perguntou ao jovem príncipe se deveriam seguir viagem. Animadamente olhando para o orc, Shutra concordou. Vendo o sorriso em Shutra, Karaki perguntou se havia acontecido algo de bom, mas o garoto se desviou do assunto. Logo, os dois se aproximaram de outros orcs. Um completo exército de orcs estava esperando por eles. Diante deles, Shutra anunciou: "Certo, vamos lá!" O exército seguiu para as montanhas, e lá adentraram a caverna ligada aos túneis. Para avançarem pelos túneis dessa vez, o exército de orcs lutaria aliado a diversos licantropos para lidar com as aranhas-pedra mais uma vez. Enquanto eles lutavam, o grupo de Shutra se dirigiu para a porta do salão do portal. Chris, Shutra, Karaki, Caitlyn e Seira se dirigiram ao cristal. Ali, 2 licantropos analisavam o cristal, e Chris questionou se eles já haviam terminado. Um deles sorriu e respondeu: "Sim, como Vossa Alteza disse, esse portal está conectado às montanhas de Shuka." Cruzando os braços animadamente, Chris perguntou se o portal funcionaria. O licantropo confirmou e elogiou o trabalho dos anões que criaram o portal. Ouvindo a confirmação, Chris chamou os companheiros de equipe para seguirem em frente. Os 2 licantropos imediatamente ativaram o portal com o cristal, infundindo magia neste. O cristal brilhou como uma lua, e logo um portal para as montanhas surgiu diante de todos. Shutra e Karaki ficaram surpresos ao ver o portal. O protagonista não acreditava que estava vendo um portal pessoalmente. Vendo Shutra ficar para trás,
Caitlin rapidamente o apressou ao se aproximar do portal. Ele correu em direção à irmã, passando pelo portal como ela. Os 5 membros da equipe surgiram em uma área de montanhas rochosas. De onde estavam, Shutra ficou surpreso ao olhar para baixo. Embaixo da montanha onde estavam, havia um vale com dezenas de cabanas de orcs. Ao encontrar a guarnição inimiga, Chris ficou animado. Julgando pelo tamanho do lugar, Chris afirmou que deveria haver 5.000 inimigos. Diante disso, ele queria priorizar uma estratégia de sabotagem, caso fossem atacar pela retaguarda inimiga. Revelando que o general Vandal iria atacar pela frente e distrair o inimigo, Chris afirmou que iriam se infiltrar e queimar o suprimento de comida do inimigo. Após Chris revelar o plano, Seira perguntou se não havia algo de estranho. Chris acabou concordando com ela. Havia poucos orcs na base, o que o fez se perguntar onde o resto havia ido, preocupado que eles já estivessem lançando um ataque. Naquele momento, Shutra ouviu um barulho contínuo e olhou para o lado. Não vale distante, ele enxergou uma multidão, como se uma batalha ali estivesse acontecendo. Chris então instruiu o irmão. Shutra, foque sua aura em seus olhos. Apesar de confuso, ele fez como o licantropo pediu. Logo, uma energia branca surgiu nos olhos de Shutra. Como se tivesse conseguido dar zoom, o protagonista conseguiu ver a batalha. Observando a batalha como Shutra, Caitlin reconheceu um dos lados como a tribo Relâmpago Vermelho, mas perguntou contra quem eles lutavam. Chris afirmou não serem as tropas de Vandal, já que não havia uma batalha agendada. Eles também viram que a escala da batalha era muito pequena para ser contra as tropas deles. Enquanto eles continuavam conversando, Shutra continuou a focar a aura em seus olhos. Logo ele viu, dentre os orques vermelhos, algumas mulheres. De cabelos brancos e em cima de feras, elas lutavam ferozmente contra os orques da tribo Relâmpago Vermelho. Surpreso, ele comentou em voz alta: "Elfos negros?" Todos olharam para Shutra, surpresos com o que ele havia dito. Caitlin perguntou por que ele achava que os orcs lutavam contra elfos negros. Afirmando que aquelas pessoas eram pequenas e montavam em dracos, ele achava que eram elfos negros. Observando o que acontecia à distância, Chris afirmou que o outro grupo estava recuando. Se perguntando se o comandante dos elfos havia sido pego, o grupo viu os elfos negros recuarem apressadamente, fugindo. Karak perguntou em voz alta o que havia acontecido, se a batalha havia acabado. Ignorando a pergunta, Shutra mais queria saber por que os elfos negros estavam ali. Ao voltarem para a base, Shutra, Caitlin e Chris receberam uma transmissão de Vandal. No quadro holográfico, o grande orc falou: "Eu ouvi a história de que vocês encontraram o portal dos elfos. Como esperado do príncipe Chris. Como você sabia que havia um portal lá?" Chris falou a verdade, negando ter encontrado o portal e entregando os méritos ao nono príncipe, Shutra. Timidamente, o protagonista afirmou ter tido sorte. Conversando com o general Vandal, o protagonista ouviu do orc que acabaria recebendo uma recompensa do castelo do Rei das Trevas por isso. Mudando de assunto, Chris afirmou terem visto uma pequena batalha em frente ao campo da tribo Relâmpago Vermelho, perguntando se Vandal sabia sobre algo. Vandal estava ciente e comentou que os elfos negros haviam começado uma batalha contra tais orcs. Confuso, Chris perguntou se os elfos poderiam ser por acaso reforços do castelo do Rei das Trevas. Porém, o orc afirmou que, após algum reconhecimento 2 elfos negros, as coisas ficaram um pouco complicadas, embora inicialmente os elfos negros tivessem a intenção de se juntar a eles. Voltando para o assunto importante, Vandal revelou que havia um problema. Parece que o capitão de uma unidade independente dos elfos negros foi capturado pela tribo do Relâmpago Vermelho Curioso. Chris perguntou se esse era o motivo para a luta tão desesperada do pequeno grupo de elfos negros. Curioso, Shutra interveio na conversa, perguntando quem era o capitão da unidade independente. Preocupado, Vandal revelou que tal pessoa era alguém que todos os 3 conheciam: a sexta princesa, Felicia Doomblade, uma das irmãs deles. Ao ouvirem Vandal, Caitlin e Chris ficaram boquiabertos. Felicia Doomblade era a filha de Sylvia Doomblade, a terceira rainha e antiga princesa dos Elfos Negros, além de irmã gêmea de Sylvan Doomblade. No jogo, Felicia e Sylvan pertenciam à facção da quarta princesa, Anastasia Necrion. Então a impressão de que eles eram inimigos era forte. Confuso, o protagonista se perguntou por que Felicia apareceria ali, imaginando se ela estava tentando interferir para ganhar méritos. Preocupado,
Chris perguntou ao general se os bastardos dos Relâmpagos Vermelhos sabiam que a elfa negra era Felícia. Mas essa era uma coisa que o orc ainda não sabia. Precisavam confirmar. Chris queria saber o que fariam a partir dali, se haveria alguma negociação. Vandal afirmou que salvariam a princesa se pudessem, falando com os orcs dos Relâmpagos Vermelhos se houvesse uma oportunidade, porém sem intenções de desistir. Chris ficou satisfeito com a resposta de Vandal, que continuou: "Eu vou tentar reunir mais informações e contatarei vocês se algo surgir." Assim, o trio se despediu do general, que encerrou o contato. Descobrindo que a irmã mais velha havia sido feita prisioneira, Chris suou frio. Caitlin afirmou bravamente que precisavam salvar a irmã, se ela ainda estivesse viva. Porém, Chris não achava que isso seria fácil. Se tentarmos salvá-la, nós quem seremos machucados. Caitlin ficou surpresa com o temor do irmão. Porém, ela não estava disposta a desistir. "Eu vou salvá-la. Eu preciso. Ela é minha irmã." Em silêncio, Chris franziu o senho. Shutra o observou abrir a boca novamente. "Eu sei, mas..." Algum tempo depois, alguns licantropos foram convocados para proteger uma tenda. Ali estavam Chris e os outros, mostrando um mapa. "O plano é simples. Quando o general Vandal atrair a força principal, iremos atacar o acampamento pela retaguarda. Após isso, irei penetrar no centro do acampamento e causar o máximo de caos possível. Caitlin e Shutra vão liderar suas unidades e concluir suas missões." Shutra perguntou se ele estava falando sobre o resgate da irmã deles. Chris confirmou: "Sim, vamos queimar o armazém de comida e a armaria, e resgataremos Felícia ao mesmo tempo." Porém, com um olhar preocupado, Chris pediu que recuassem se a situação se tornasse perigosa, pois não podiam perder vidas para resgatar apenas uma pessoa. Ao ouvir como Chris tratou Felícia, Caitlin bravejou irritada com o irmão, mas com a autoridade de comandante, ele mandou que ela ficasse calada. Porém, Caitlin se recusava. "Felícia é da nossa família. Como você pode dizer isso?" Vendo como os dois irmãos discutiam, o protagonista se perguntou o que estava acontecendo. Ele sentia como se Chris não estivesse muito entusiasmado com o resgate de Felícia, como se algo tivesse acontecido entre os dois. Naquela noite de céus enevoados nas montanhas de pedra, sons de marchas podiam ser ouvidos. Erguendo machados afiados, o orc gritou: "Avancem, guerreiros! Vamos eliminar os bastardos dos Relâmpagos Vermelhos!" No alto de um monte estava Chris, com alguns orcs o acompanhando. Da saída do portal, ele observava o assentamento da tribo Relâmpago Vermelho. Os orcs guardavam pacificamente o acampamento, tranquilos, esperando que nada acontecesse. Nesse momento, Chris franziu o senho, usando seu poder. A centenas de metros de distância, uma explosão aconteceu do lado de fora do assentamento. Todos os orcs que ali estavam foram jogados para cima, engolidos pelas chamas. Imediatamente, Vandal e os outros orcs avançaram como caminhões de carne. Com olhos vermelhos de fúria, Vandal gritou: "Eliminem todos eles!" Ao mesmo tempo, Shutra observava o assentamento de outra montanha. Karaki, confuso, perguntou se não iriam avançar, já que o ataque havia começado. Porém, Shutra pediu que ele esperasse o sinal aparecer. A batalha iniciou intensa, com os orcs verdes pegando os relâmpagos vermelhos despreparados. Vandal ficou para trás observando a batalha. Com um olhar atento, ele esperava pelo momento certo. De repente, gritou: "Chegou a hora! Recuem!" Após incendiarem as muralhas de madeira do acampamento, os orcs verdes sob o comando de Vandal recuaram. Observando a situação, Chris mandou os orcs e licantropos com ele se prepararem. Ele também assentiu para Shutra e Caitlin completarem a missão deles. Unindo-se aos irmãos, Chris avançou com todo o exército em direção à retaguarda da tribo Relâmpago Vermelho. Precisando lidar com a base em chamas, os orcs do Relâmpago Vermelho ficaram boquiabertos ao verem um novo ataque. Orcs e licantropos atacaram lançando socos como marretas de pedra, destruindo e derrubando tudo o que estava à frente deles. Acompanhando o pequeno irmão, Caitlin pediu: "Shutra, seja cuidadoso." Atendendo ao pedido da irmã, o protagonista abriu o minimapa. Ele imediatamente comandou Karaki e os orcs à frente dele. "Vão para a esquerda, corram em frente e chegarão ao armazém." Karaki comandou a investida bravejando: "Eliminem todos!" Karaki foi o primeiro a golpear os inimigos, brandindo sua arma sobre um orc do Relâmpago Vermelho. Um orc vermelho tão grande quanto Karaki o atacou, fechando o punho para um soco. Sendo pego de surpresa, a expressão de susto surgiu no rosto de Karaki.
Porém, algo lançado por Shutra voou e atingiu o orc que o tentou atacar. O protagonista havia usado a habilidade Jogar Adagas, salvando Karak. Surpreso, Karak perguntou ao príncipe quando ele havia aprendido a lançar adagas. Deixando a pergunta de lado, Shutra avançou ao lado de Karak, chamando-o para avançarem rapidamente. Ele escondeu ter obtido essa habilidade apenas na última noite. Vendo um depósito de comida mais adiante, Karak perguntou se apenas precisavam queimá-lo. Antes de Shutra ordenar que queimassem o depósito, ele se perguntou onde estava Felícia, com medo que ela fosse pega pelas chamas. Por isso afirmou que precisavam primeiro encontrar a irmã. Abrindo o minimapa, ele correu rapidamente pela área. Para ele, Felícia era reconhecida como um personagem neutro, por isso estaria marcada como um ponto azul ou roxo dentre os vermelhos que eram os inimigos. Logo, Shutra encontrou algo. Olhando para trás, ele mandou Karak ir em uma direção que apontava. O protagonista rapidamente entrou em uma tenda, olhando de um lado para o outro enquanto procurava Felícia. Logo ele ouviu alguém chamar seu nome. Shutra? Olhando na direção da voz, ele encontrou uma elfa negra de cabelos brancos. Acorrentada, a jovem estava de joelhos no chão. Felícia Doomblade ficou boquiaberta ao ver o jovem. Shutra, como você chegou aqui? A jovem de olhos vermelhos, orelhas pontudas e trança que prendia o cabelo solto, estava bastante surpresa em vê-lo. Porém, pedindo que ela deixasse as explicações para depois, ele correu até as correntes tentando libertá-la. Sabendo que ali era perigoso, ele afirmou: precisamos sair daqui o mais rápido possível. Shutra não queria apenas salvar Felícia, mas fazer com que ela se tornasse favorável a ele. Seu plano parecia funcionar, pois Felícia já o olhava com um olhar de surpresa e interesse. Conseguindo levá-la para fora da tenda ao desacorrentá-la, Shutra pediu que ela o seguisse. Vamos nos encontrar com o irmão Chris e a irmã Caitlin. Surpresa, Felícia perguntou se os dois realmente haviam ido para lá para resgatá-la. Confuso, Shutra perguntou por que ela estava perguntando algo tão óbvio e, com dúvida, perguntou se por acaso haveria motivo para que eles não quisessem salvá-la. Gaguejando, Felícia mudou de assunto. Quando Felícia estava prestes a falar sobre a briga de poder dentro da família, Karak gritou: Príncipe, eles estão voltando! Correndo em direção a Karak, Shutra pediu que ela o seguisse. Concordando com ele, Felícia perguntou ao levantar uma sobrancelha: Desde quando você começou a me chamar de irmã? Olhando para as costas de Shutra, Felícia se assustou ao ver algo viajar na direção dele. Shutra, atrás de você. Ao ouvir Felícia, o protagonista olhou para trás, mas ele não conseguiu se esquivar do ataque. A luz atravessou seu corpo antes que ele pudesse sequer fazer algo. Uma tosse molhada saiu da boca de Shutra, assim como uma dor excruciante. Uma explosão aconteceu ao redor do protagonista, e uma bola de fogo surgiu. Diante de Karak e Felícia, Shutra desapareceu em meio às chamas. Sem reação, Felícia gaguejou: Shutra! Nesse momento de estupor, um orc vermelho atacou Felícia. A jovem se moveu rapidamente apesar da irritação. Porém, com o canto do olho, ela notou algo em meio às chamas. Algo explodiu, atingindo o orc que tentou atacá-la, deixando-a boquiaberta. Vendo a silhueta em meio à fumaça, Felícia não acreditou nos próprios olhos. Shutra caminhou à vista de todos, e com a habilidade adquirida, controle de mana e arco de fogo, criou um arco que atirava flechas flamejantes, as mesmas que o atingiram. Olhando em uma direção, Shutra puxou a corda de fogo, lançando diversas flechas nos orcs vermelhos à frente dele. Com um sorriso no rosto, o personagem principal aproveitou a oportunidade nunca tida antes. Em um campo de batalha, ele usou a habilidade recém-obtida para eliminar os inimigos, lançando uma chuva de flechas. Ao atingirem os orcs vermelhos, as flechas de fogo explodiam. Usando magia de verdade pela primeira vez, ele não se cansou, puxando o arco de fogo para lançar as flechas continuamente. Mesmo as flechas de nível 1 eram impressionantes ao atingir os alvos, trazendo felicidade ao jovem jogador. De repente, Shutra se assustou após algo cair atrás dele. Olhando atentamente, ele percebeu que o que havia caído próximo a ele fora um ataque de gelo. Um mago arqueiro da tribo do Relâmpago Vermelho havia atirado uma flecha de gelo. Olhando para o arqueiro, Shutra percebeu que ele estava tentando mirar em Felícia, que corria na direção dele, preocupada. Porém, inesperadamente, Shutra a empurrou. Não se aproxime de mim! Ao ser empurrada, Felícia mostrou uma expressão de confusão. Porém, viu diante dela uma chuva de flechas de gelo cair sobre Shutra. Com olhos que brilhavam com anseio, ele murmurou o motivo para não querer a irmã perto dele. Essas flechas são minhas. Uma dezena de flechas de gelo caiu sobre Shutra, explodindo em flocos de neve. Uma névoa gelada surgiu, cobrindo todo o acampamento. Porém, logo começou a se dissipar, revelando
mais uma vez a silhueta de Shutra. Assim como ele pensou, Shutra obteve a magia Flecha de Gelo. Porém, o sorriso de Shutra logo desapareceu quando a fraqueza o atingiu. Ele caiu no chão, vendo um grande espinho de gelo em seu corpo. Tendo sido acertado por uma das flechas, sem conseguir destruí-la, os pontos de vida de Shutra caíram para 13 pontos, dos 95 originais, entrando em estado crítico. Ele rangeu os dentes com medo de ser acertado por alguma outra flecha, mas logo alguém apareceu para ajudá-lo, chamando-o de idiota. Ao olhar para trás, ele viu a irmã Felícia cruzando os braços, irritada com ele. Corando levemente, ele brigou. Quem pediu para você me salvar? Você é o mais fraco de todos os irmãos. Quem é você para salvar alguém? Shutra ficou surpreso, percebendo que Felícia havia entendido errado suas intenções. Enquanto Felícia perguntava quando ele havia aprendido magia, Shutra olhou para a torre onde estava o orc que o atingira. Ele percebeu que Felícia havia o derrotado no meio tempo em que ele esteve se vangloriando. De repente, Shutra sentiu um gelo em seu peito quando Felícia arrancou a flecha de gelo dele. No instante seguinte, ele sentiu um calor reconfortante e viu um brilho verde. Felícia havia colocado as mãos sobre a ferida em seu peito, usando magia. Rapidamente, com a magia usada por Felícia, a ferida no peito de Shutra veio a se fechar. Em segundos, nem mesmo a cicatriz restou, a pele foi fechada. Ao mesmo tempo em que a ferida foi curada, Shutra recebeu uma notificação. Ele havia adquirido a habilidade Curar. Olhando para o próprio peito, Shutra ficou impressionado com a conhecida maga gênio Felícia Doomblade. Preocupada, Felícia perguntou se ele podia se levantar agora. Gaguejando, ele concordou, agradecendo à irmã. Antes que ele se levantasse, no entanto, ambos ouviram barulhos pesados de passos. Um violento orc vermelho de cabelos brancos e olhos em fúria avançava como um trem desgovernado. Confusa com o que era aquilo, Shutra, que era mais versado, explicou. Aquilo é um ogro de sangue, uma subespécie mutante dos ogros. Surpresa, Felícia perguntou assustada se precisavam passar por ele para escapar. Antes que Shutra respondesse, a sombra do ogro já estava diante deles. A dupla de irmãos correu desesperadamente, enquanto o ogro os perseguia e rugia. Não havia como lutar contra aquela coisa. Com o machado em mãos, o ogro vermelho atacou a dupla de irmãos que, por sorte, conseguiam se esquivar dos ataques. Shutra, olhando para trás, questionava em pânico. Como ele pode ser tão grande e tão rápido ao mesmo tempo? Ao lado dele, Felícia pediu. Segure ele por um tempo. Eu posso derrotá-lo com magia. Os olhos do protagonista se arregalaram, perguntando à irmã como ele supostamente faria isso. Enquanto conversavam distraidamente, o ogro atacou novamente, fazendo o chão irromper e Shutra voar para frente. Se recuperando, Shutra avisou a Felícia. Certo! Vou atrair o agro dele de algum jeito. Você prepara o ataque. Felícia ficou confusa, perguntando o que era agro, mas entendeu o que o irmão queria dizer. O protagonista procurou por Karaki, gritando. Vamos fazer o mesmo que fizemos da última vez. Se prepare! Shutra imediatamente abriu uma janela ao se aproximar de Karaki, seu inventário. Ali no inventário havia uma adaga. Materializando a adaga, ele se preparou para usar uma magia. A adaga se encheu de poder e disparou contra o chão. Shutra fincou a adaga no chão, liberando a energia acumulada, que se dirigiu para Karaki enquanto Shutra bravejava. Sob a bandeira do rei, toda a energia foi absorvida pelo corpo do orc Karaki, fortalecendo-o. Com tanto poder dentro de seu corpo, Karaki sentiu até mesmo sua confiança crescer. Ele urrou ferozmente, se preparando para a batalha. O ogro vermelho se assustou com o uivo de Karaki, que furiosamente investiu, erguendo seu cutelo. O cutelo de Karaki caiu sobre o machado do ogro, criando uma faísca com o choque. Porém, o cutelo avançou, e nada o ogro pôde fazer a não ser usar o próprio corpo como escudo e sofrer. Karaki não parou, lançando mais um ataque, dessa vez lateralmente. O ataque caiu em cheio no ogro, como uma faca fincada em uma tábua de carne. O ogro rangeu os dentes, tentando aguentar os ataques. Assim que o ogro levantou o machado para contra-atacar, uma ilusória Felícia surgiu sobre ele. A jovem elfa negra estava atenta, pronta para um ataque surpresa. Ela parou diante das costas do ogro, estendeu as mãos lançando o feitiço. Imediatamente, um líquido gosmento surgiu embaixo dos pés do ogro, fazendo-o escorregar como se pisasse em uma casca de banana. O ogro caiu pesadamente de costas no chão, quase causando um terremoto.
Aproveitando a oportunidade, Karaki saltou sobre ele. Com olhos em fúria, Karaki gritou: "Esse é o fim!" Como um cometa, Karaki caiu sobre o ogro vermelho, afundando-o no chão com seu golpe de cutelo. O ogro não conseguiu mais aguentar e, devido a uma sequência de golpes, tossiu uma última vez. Criando uma cratera com o corpo do ogro, Karaki se tornou o vencedor da batalha. Ao lado, Shutra observou o resultado final da luta. Mesmo com outros inimigos restando, ele havia visto o mais problemático bastardo ser derrotado. Foi nesse momento que uma luz dourada envolveu o corpo de Shutra, surpreendendo-o. Assim como a luz surgiu, uma janela de notificação também. Ele havia subido ao nível 10, finalmente chegando ao nível que tanto aguardava. O que Shutra esperava aconteceu, uma de suas habilidades, o buff do personagem principal, evoluiu de nível. Sorrindo levemente, ele leu as outras notificações. Graças ao buff do personagem principal de nível 2, uma nova habilidade passiva foi adicionada. Sorridente, ele decidiu abrir a caixa de presentes e checar o que havia obtido. A nova habilidade de Shutra se chamava Bênção do Campo de Batalha. A precisão de armas à distância que o almejassem iria levemente diminuir. Shutra ficou animado ao ver a habilidade, que poderia livrá-lo de muitos incidentes. Tal habilidade era muito comum em jogos e em filmes, já tendo sido vista por muitas pessoas. Era assim que um personagem corria em uma direção, e as balas disparadas contra ele nunca o acertavam, sempre passando apenas muito perto do corpo dele. Com essa habilidade, Shutra estava confiante de que poderia recriar o efeito do buff do personagem principal. De repente, Shutra ouviu um grito de uma garota enquanto diversos orques do Relâmpago Vermelho surgiam, voltando para o acampamento. Acordando o irmão, Felícia gritou enquanto fugia deles: "Shutra, o que você está fazendo? Os inimigos estão chegando!" Para despistar os orques, Felícia se virou, reunindo uma grande quantidade de vento ao redor dela. Apontando para os orques vermelhos, ela entoou: "Ó, vento, gire e enfureça-se!" Um tornado surgiu com o comando dela, jogando os orques para os ares. Mesmo à distância, sentindo o poder do vento, Shutra ficou boquiaberto. Aquilo que Felícia havia demonstrado parecia com magia, mas não era magia em si. Ele rapidamente conseguiu descobrir ao olhar mais atentamente as diversas borboletas espirituais no vento. Aqueles eram espíritos, definitivamente. Mesmo sendo de uma espécie de elfos corrompidos, Felícia mostrou por que ainda eram chamados de elfos. Estendendo as mãos, a elfa negra criou um círculo mágico, mostrando seu talento não apenas como maga, mas como invocadora espiritual. Com tal poder, ela criou uma esfera de vento, prendendo os orques que ainda ousavam persegui-los. Do chão, olhando a irmã voando e usando magia e espíritos de vento, Shutra corou levemente, animadamente se perguntando se o ataque dela poderia atingi-lo. Na noite sem estrelas, uma explosão de luz surgiu no céu. Enquanto os pingos de luz caíam, os orques olharam para cima, surpresos. Olhando para o céu, Karaki perguntou ao príncipe se aquele era o sinal de fogo. Shutra assentiu, lembrando a Karaki que sinal amarelo significava uma ordem para recuar. Karaki ficou confuso, perguntando por que iriam recuar. Shutra também não sabia. Ele se perguntou o que estava acontecendo, com medo de que alguém estivesse em perigo. Karaki imediatamente pediu que o príncipe lhes desse uma ordem. Assim, Shutra o fez. Karaki, pegue as tropas e recue. Eu estou indo checar como Caitlyn está. Karaki ficou confuso com o plano do príncipe. O que você quer dizer com isso? Então eu vou com você. Porém, Shutra recusou. E lembrando que deveria haver uma razão para a ordem de recuar, pediu que Karaki seguisse a ordem dele. Como Karaki estava preocupado, Felícia o tranquilizou. Eu vou com Shutra. Ajeitando o cabelo, ela comentou levemente. Não consigo viver com dívidas pairando sobre mim, então gostaria de ter uma chance de retribuir. Vendo como a jovem elfa negra afirmava ainda ter alguns negócios a tratar com os malditos orques da tribo Relâmpago Vermelho, Karaki concordou. Se despedindo enquanto pedia para o príncipe ter cuidado, Karaki avisou que o esperaria no topo da montanha. Após se despedirem de Karaki, Felícia acompanhou Shutra, perguntando com dúvida: "Você realmente precisa ir até onde Caitlyn está?" Shutra queria checar como estavam as coisas, porque não sabiam o porquê da ordem de retirada ter sido dada tão de repente. Felícia supôs, mas não conseguia acreditar que Caitlyn poderia ter sido capturada. Esperando que nada tivesse acontecido com Caitlyn,
Shutra afirmou que voltariam todos juntos se ela estivesse bem. Olhando para o irmão, a jovem elfa perguntou por que ele se importava tanto com Caitlyn. Sem pestanejar, Shutra respondeu: "Bem, ela é minha irmã, então claro que me preocupo." Ele apenas escondeu o fato de que também estava preocupado porque haviam formado uma aliança. Cruzando os braços, Felícia analisou o garoto em silêncio. Ela murmurou consigo mesma o que ele havia falado. É claro que se preocupa, não é? Em uma área do acampamento, havia algumas torres de vigia e tendas, e muita fumaça. Orques do Relâmpago Vermelho corriam apressadamente, porém, algo os impedia. Caitlyn corria entre eles, acertando-os um por um com seus punhos. Contra outro grupo de orques, Caitlyn estendeu a mão, lançando bolas de fogo que explodiam ao atingi-los. Porém, os monstros não paravam de surgir e rugiam ao ver a jovem. 2 orques vermelhos avançaram em direção a ela, que recuou, correndo para trás. Usando aura para conjurar magia, ela criou um bastão de gelo. Brandindo o bastão, ela cortou através dos orques, os jogando para longe. Shutra e Felícia, que haviam acabado de chegar, ficaram abismados ao ver Caitlyn lutar e vencer sozinha. Felícia sorriu, zombando do pequeno irmão. Viu como eu pensei. Ele percebeu, revirando os olhos, que não havia nada com o que precisasse se preocupar. Surpresa ao ver o irmão, Caitlyn questionou por que ele estava ali em vez de estar recuando. Ele acabou respondendo apressadamente: "Eu vim resgatar você, quero dizer, ajudá-la, mas parece que não preciso fazer nada." Percebendo o mal-entendido do irmão, Caitlyn se virou para olhá-lo. Porém, Caitlyn encontrou ao lado dele uma mulher. Em um piscar de olhos, Caitlyn pulou em cima de Felícia, abraçando-a com imenso carinho. "Felícia! Graças aos céus você está segura!" Sendo abraçada tão fervorosamente, Felícia desviou o olhar, timidamente. "É claro que estou. Honestamente, vocês se preocuparam demais." "Por nada." Vendo como as duas eram extremamente próximas, Shutra ficou alegre. Abrindo o mapa da região, o protagonista observou os diversos pontos vermelhos surgindo. Avisando as irmãs que os inimigos estavam voltando, ele afirmou que precisavam recuar rapidamente. Pedindo que Shutra tomasse a liderança, as irmãs ficaram na retaguarda atrasando o inimigo. Algum tempo depois, diversos orques já estavam de volta ao salão de teleporte. Logo, o grupo de Shutra, Felícia e Caitlyn também atravessou o portal de volta. Ao descobrir que foi Shutra quem havia encontrado o portal, Felícia cruzou os braços impressionada. Caitlyn reafirmou o que havia contado à irmã, afirmando que Shutra havia feito uma grande contribuição para essa expedição. Observando o garoto conversando com Karak, Felícia perguntou baixinho: "Quando ele mudou tanto?" Nesse momento, Chris apareceu, cumprimentando a todos. "Parece que vocês voltaram em segurança." Animada ao ver o irmão, Caitlyn mostrou que haviam resgatado Felícia e a trazido de volta em segurança. Friamente, Felícia cumprimentou o irmão de Caitlyn e também o próprio irmão. "Já faz algum tempo, Chris." Ele ficou em silêncio por um tempo, a encarando antes de responder. "Já faz algum tempo, Felícia." Após algum tempo, o grupo de irmãos se reuniu em uma área mais isolada da caverna. Ali, Chris revelou que as notícias informavam que o lado do General Vandal também havia vencido e que Yakuzan desistiu após ver o próprio acampamento em chamas. Confuso, Shutra perguntou quem era Yakuzan. Ao lado dele, Caitlyn revelou que esse era o nome do chefe da tribo Relâmpago Vermelho, perguntando se por acaso ele havia esquecido. Entrando na conversa, a elfa Felícia perguntou se Yakuzan havia se rendido, mas Chris a corrigiu. "Não exatamente. Ele apenas fugiu para algum outro lugar. Se ele reunir aliados, poderá de alguma forma ainda lutar." Tendo isso dito, Chris afirmou qual seria o próximo passo. "Amanhã vamos atacar as forças de Kairam, o irmão mais velho de Kaishan. Se eles se juntarem a Yakuzan, será um problema." Terminando o que tinha que falar, Chris passou a palavra para Felícia, perguntando como ela havia sido capturada. Felícia coçou o braço, respondendo envergonhada: "Eu estava estudando ruínas naquela área, então ouvi sobre uma batalha, e a caminho de tentar ajudar, acabei sendo capturada." Franzindo o senho, Chris perguntou se ela estava dizendo a verdade. Com um clima de inimizade, Felícia retrucou a pergunta: "Por quê? Você não acredita em mim?" Os dois ficaram em silêncio, encarando um ao outro. Suspirando, Chris deu as costas à irmã. "Você teve um dia difícil. Vamos encerrar por aqui." Enquanto Chris se despedia de Caitlyn e Shutra, Felícia abaixou a cabeça, o observando pelas costas. Orques e lobisomens se reuniram na caverna. Alguns dormiam, outros cozinhavam e comiam juntos, enquanto outros cuidavam das próprias feridas. De outro lado, o personagem principal observava todas as habilidades adquiridas durante a batalha.